Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Com muita alegria, estamos aqui após uma semana distantes, não é? Espero que todos estejam bem, que todos estejam tranquilos, em paz, depois desta semana fria, desta semana gelada. Estamos enviando aqui uns aviõezinhos para os nossos irmãos, aproveitando esta oportunidade. Para alguns que a gente já conhece. Vamos enviando. Vamos enviando. Estou. Muito bom. Muito bom. Gladys, boa noite. Boa noite. Daniele também já está chegando. Já vamos colocá-la aqui. Só um segundinho. Para que a gente possa estar junto. Vamos ajeitando aqui. Cada dia é uma emoção diferente. Vamos, quer obedecer o dedinho da gente? Olá. Hoje é com muita alegria que nós vamos receber a nossa amiga. Olá, seja bem-vinda. Boa noite, Boa Nilva querida, tudo noite. bem? Tudo em paz, graças a Deus. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Também? Que ótimo. Um prazer imenso tê-la aqui O conosco. prazer é Muito todo bom, muito meu bom. e já te agradeço o carinho, o convite. É muito bom estar aqui falando sobre Jesus com você. Pois é, com certeza, muito bom mesmo. Sempre é bom falar sobre Jesus, os ensinamentos Com dele e tudo certeza. mais. Uhum. Então, você já deve ter assistido, você já deve ter visto. A gente não faz a prece de abertura, mas a gente lê uma frase do Evangelho de Chico, Ótimo. que é Uhum. escrito por Carlos Bacelli. É muito bom. Foram entrevistas, né, que Bacelli foi fazendo. E aí eu vou ler e em seguida você se apresenta para aqueles que não te conhecem ainda, tá bom? Certo. Tá joia, Neuza. Então, hoje é a frase de 166. Então diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Muito oportuna É, é esta verdade, né? frase. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o que os outros falam ou pensam de nós, né? E esquecemos de observar realmente quem nós somos, né? Exatamente. Isso não nos deve entristecer, guardar mágoas e tantas coisas mais. É verdade, né? É verdade. Então, eu gostaria que agora você se apresentasse, fale um pouco do seu trabalho, algo que você acha que deva dizer. Ok.
para os meus amigos que estão aqui, que ainda não me conhecem, né? Companheiros que seguem a nossa querida irmã Neuza. Meu nome é Daniele, eu sou estudante da doutrina espírita. Hoje não estou vinculada a nenhuma casa, porque onde moro não tem casas, não tem centro espírita. Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e aqui eu faço os meus estudos de forma independente. E eu tenho um trabalho também, que acontece também às sextas-feiras, mas no horário das 22 horas. No meu perfil, nós estamos estudando o livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então, eu já gostaria de convidar a todos que quiserem acompanhar, que quiserem, assim como nós, que estamos acompanhando o estudo, construir, né, essa cura íntima que todos nós necessitamos tanto. Essa é a proposta do livro Médico Jesus, né, o esclarecimento que nos proporciona enxergar a nós mesmos e chegarmos assim à cura íntima, a cura de nossas almas, que é a verdadeira cura que todos nós precisamos. Está falhando, não sei se é você ou se é aqui. Está cortando bastante, porque a sua imagem está travando. E a sua, para mim, também. Engraçado. Eu estou pelo Wi-Fi. Eu posso tentar mudar pro G, mas eu tenho medo de cair a live. Você acha que melhorou um pouquinho? Porque para mim a sua imagem também está bem distorcida. Não dá para entender o que está falando. Neuza, eu vou trocar então do G, do Wi-Fi para o G do telefone para ver se fica melhor a imagem, ok? Tudo bem. Vamos lá. A Dani saiu. Vamos ver se dá certo agora. Vamos ver se a Dani já está entrando novamente. Voltei. Desculpem, meus amigos. Voltei. Como diz o nosso amigo, o Aloísio, quem faz ao vivo está sujeito a essas tribulações. Mas agora ficou melhor a imagem? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Sim, eu estou. Agora, os demais não sei. Alguém tinha dito que a imagem estava bem clara para ela. Uhum. Mas agora eu acredito que sim. Não dá para visualizar aqui quem foi que falou. Mas, enfim, você estava dizendo que você está às 22 horas, né? Também às sextas-feiras. E aí começou a mudar então, o som. Eu estou também todas as sextas-feiras, fazendo o estudo do livro Médico Jesus, aqui pelo meu perfil. Ele acontece às 22 horas.
Eu convido a todos os amigos que seguem a querida Neuza a acompanhar, a participar conosco. Esse livro do Deluc é um livro que nos engrandece muito. Ele tem a proposta de nos trazer mecanismos de cura íntima, né, através do autoconhecimento, através da reformulação de nossos hábitos, da mudança do nosso olhar para nós mesmos e para a vida que nós levamos. Então, é um estudo muito valioso. Espero que vocês participem e gostem. Vai ser um prazer receber todos lá. Daqui a pouquinho, às 22 horas. Pois é, daqui a pouquinho mesmo. E hoje nós vamos juntos, né, tentar estudar um pouquinho essa lição, que também, como todas as outras, nos diz muito sobre o dia a dia, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. Sim. Que é, olha aqui, Jesus no Lar, de Chico Xavier. Toda semana eu mostro, e são lições onde a gente tem que refletir muito, com muito cuidado, com muito carinho, porque realmente é muito importante para cada um de nós. Com certeza. E aí agora, Dani, a gente vai vendo o que você prefere, que eu leia, que você leia, fiquemos à vontade. Você pode ler, Neuza. Pode conduzindo, minha irmã. E quando você abrir para a gente fazer as reflexões, a gente vai fazendo essa costura junta. Porque quem manda é você sabe disso, né? Você é a convidada, você é a convidada, você é quem manda. Então, vamos lá. Vamos começar. Toma também. Capítulo 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, o pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Eu volto a dizer que estes encontros, esses ensinamentos, sempre são na casa de Pedro, o Evangelho no Lar semanal feito por Jesus. Então, esses comentários após essas entradas aqui é o que Jesus nos ensina. Então, continuando, e talvez por reportar-se André à franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Eu acho importante. Devotado. Sim. Eu acho importante, Neuza, a gente falar um pouquinho, antes de entrar na história em si, porque Sim. A gente aqui, como, né, o nosso amigo Felipe, se preocupa, né, e observa Jesus, que sempre põe a verdade em primeiro plano, né? Jesus sempre expondo a verdade para nós. E lembrando das falas de Jesus, sim, sim, não, não, sim, 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 né? Sim, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente fica realmente se questionando, será que realmente nós devemos sempre impor a verdade sem observar as circunstâncias que se apresentam primeiro? Se a gente voltar um pouquinho no passado, nós sempre somos submetidos à verdade, mas de forma dosada, de acordo com o nosso momento de desenvolvimento e crescimento espiritual. Né? Primeiro vieram os profetas, depois veio Moisés, e depois veio Jesus, sim, cada um deles apresentando um pedaço da verdade que hoje se complementa com o Espiritismo, respeitando o desenvolvimento, a evolução do povo daquele momento. Então, nós devemos nos atentar a isso, buscar sempre o equilíbrio entre a verdade e a consolação. E mais para frente nós vamos ver o que seria, né? Como seria esse equilíbrio.
Só esse adendo, minha irmã. É assim, então já que você tocou neste tema, o sim, sim, seja o vosso falar sim, sim, e seu não, não, é que muitas vezes nós não dizemos não para as pessoas porque a gente fica incomodado com aquilo. A gente sempre acha que nós temos que concordar com tudo. Mas Jesus deixa bem claro que não é necessário você dizer sim sempre, porque às vezes é preciso você negar. Sim. Às vezes é necessário, porque nós, às vezes, vamos dando a oportunidade para o outro, sempre dizendo sim, e nós podemos, com isso, estar auxiliando ele no seu vício, nas drogas, e nunca aceitar um não. Porque Jesus ainda diz, né? O não precisa ser dito com aspereza. Isso. Ele pode ser dito suave, porque ele educa, ele ensina. E quem ama, educa. E quem educa, nega muitas vezes, né? É verdade. Então vamos lá. Uhum. Vamos lá mais um pouquinho. Eu mexi aqui. Então vamos lá. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude da enorme desastre comercial. E o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de seis filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os filhos ao redor de uma velha mesa que lhe restava. E verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Mais um pedacinho para fechar? Pode. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou, trazendo nos braços pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou com os rapazes com segurança. Aqui me faz lembrar, Dani, você permite, né, que eu te chame de Dani, assim, então, na intimidade? Claro. Perfeito. Fica mais fácil. Sim. Mais fácil. Aqui me faz lembrar a fábula de Pandora, Uhum. porque ela traz nos seus braços uma caixa, e naquela caixa ela traz a esperança. Aquela esperança que na fábula de Pandora, que mandou embora todas as mazelas da caixinha, que ela não poderia ter aberto, né? Mas ela, muito curiosa, como todos nós somos também, Sim. ela abriu. Mas no final, ela olha lá no cantinho, tinha uma luzinha, que era a esperança. E esta mãe desses meninos, são 6, ela vê isso. Ela vê naquela caixinha toda a esperança para que pudessem continuar vivendo daquela forma. Sim. E eu vejo também o olhar dessa mãe perante a situação, né? Porque se a gente analisar quando ele conta, ele descreve, quando Jesus descreve o sofrimento da mãe e o sofrimento dos filhos, né? A mãe sofria essa separação, mas de forma resignada, ciente de que deveria, né, das suas obrigações perante a sua família. E os filhos, nós vemos eles totalmente entregues, né, aos queixumes, né? Vamos ver mais para baixo, perdão. Então, desanimados, entregues à tristeza,
E se a gente trazer isso para a nossa vida real, nós vamos perceber que quando nós nos entregamos a essas reclamações, nós limitamos o nosso olhar. Nós limitamos a nossa capacidade de recomeçar, de enxergar novos meios. Ali a gente tem 6 rapazes, 6 jovens fortes e saudáveis, mas totalmente absorvidos pela dor da saudade, da perda do pai, passando por aquela situação difícil e sem perspectiva de nada. E essa mãe foi muito sagaz em perceber isso e trazer a caixa com essa, né, com a luz da esperança, como você lindamente disse, porque a partir daquele momento, né, nós vamos ver mais para frente, ela trouxe novos ares para aqueles jovens, né, trouxe novas perspectivas, ela trouxe luz novamente para espargir essas trevas que estavam cobrindo o olhar daqueles rapazes. E assim eles poderiam recomeçar. Exatamente. E é muito importante, né, esse ensinamento, porque diante de algumas situações, nós nos colocamos exatamente dessa forma. A gente não consegue visualizar uma situação mais para frente. A gente se fecha naquela situação e não consegue aceitar nenhuma sugestão. E aqui esta mãe, ela pega o seu não e ela usa esse não para os filhos. Não nos deixemos vencer por esta situação. Sim. E aí ela vem com essa caixa nos braços. Sim. Demonstrando também, Neuza, que quando as pessoas se unem, né? Se unem por amor, por bem de algo, elas conseguem com mais facilidade seguir, né? Porque nós, quando estamos aqui encarnados, todos nós passaremos por momentos como estes da história, né? Nós vamos nos despedir de quem amamos, muitas vezes vamos nos entregar a essa tristeza, mas é sempre bom a gente tentar sempre se lembrar do exemplo de Jesus, né, das palavras de Jesus, de que as coisas nós teremos dificuldades, mas que assim como ele, nós também temos condições de vencer o mundo. E como vencer o mundo de forma mais leve através do amor e dessa união que essa mãe propôs, né? Vamos nos unir. Agora deixa você ler que a gente fica fico falando demais, perdão, minha amiga. Não, imagina, é assim mesmo. Ainda você dizendo, ele venceu o mundo. Sim, Jesus diz, eu venci o mundo. E se nós tivermos força, venceremos também. É a fé, é a esperança. Então, vamos lá. Então, esta senhora diz para os rapazes com muita segurança, meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, possuímos valiosos tesouros que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. E aí o belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante dos filhos. Ninguém discordou da sugestão materna.
Então, ela teve força e ela teve essa segurança, essa esperança, essa fé, enfim, para poder manter esta família, esses meninos unidos nessa esperança, dizendo, aqui nesta caixinha existe exatamente aquilo que nós precisamos. É uma interação, está dizendo a Árida. Exatamente. Exatamente. Unidos numa força total. E se a gente pensar, se essa mãe tivesse feito ao contrário, Neuza, essa família, esses filhos teriam teriam se entregado realmente, né, à tristeza e ao descontrole. Essa família não teria se soerguido se ela realmente tivesse dito, bom, nós temos dívidas, nós não temos mais nada, só temos aqui essa mesa velha onde nós estamos reunidos, né? E se entregasse também às lamentações. Como a postura das pessoas em relação à situação muda todo o resto, né? Quando ela pegou essa caixinha, né, e trouxe essa esperança, né, o estímulo que faltava para aqueles filhos entenderem, bom, nós somos muitos, nós podemos nos esforçar para trabalhar assim como o nosso pai fez anteriormente, né? Nós podemos reerguer novamente a nossa casa antes de abrir, de perceber o que estava ali, né? E a gente vê, né, eles tinham já essas possibilidades dentro deles mesmos, mas não conseguiam enxergar. E exatamente. Como foi importante essa atitude da mãe. Sim, e esta narrativa do Cristo, né, ele nos mostra que apesar de a gente ter algumas situações gravíssimas, né, às vezes nós provocamos e às vezes a própria situação é que provoca isso para nós, mas nós não podemos nos esquecer de que sempre há uma saída, sempre existe um remédio, sempre existe essa esperança. É verdade. Então, isso é muito importante, é muito bom. Muitas vezes nós vamos ao centro espírita pedir o auxílio. E uma palavra em que nós encontramos de consolo, de conforto, muda a visão do outro. E aí ele vê que ele pode sim fazer algo, porque a vida continua. E aqui mostra que a vida continua. Não podemos desistir. Não. Claro, perdemos, entre aspas, nossos amores. Cada um vai a seu tempo, mas nós temos que continuar. Temos que continuar, temos que compreender esta situação, que aqui é só uma passagem. É verdade. São momentos aqui, né? É um ciclo. E aí, a sua fala me lembra esse aspecto do Consolador prometido, né? Que a doutrina, né, vem nos trazer verdadeiramente. Né, que Jesus nos disse que mandaria o Consolador prometido. E a doutrina cumpre esse papel, justamente pelas questões que você disse, porque nos mostra que somos seres imortais, nos mostra as possibilidades de recomeço através da reencarnação. Isso nos fortalece, né, Neuza? Porque nos preenche Muito. de esperança. Porque nós sabemos que hoje nós estamos passando pelas dificuldades, nós dizemos até logo para o nosso ente querido, nós amamos, nosso coração sente. E a doutrina vem nos confortar, nos dizendo, espera aí, existe mais, existe além, existem outras possibilidades, o reencontro é possível. Né? Não é um adeus, é um até logo. Não é? E isso é tão lindo, porque a gente consegue ver verdadeiramente que o amor está presente na dor, que a misericórdia
está presente na dor. E que em todos esses momentos nós somos auxiliados, né? A espiritualidade, em todos os momentos, nos acalenta, está ali conosco, quer nos inspirar. Basta que a gente abra o coração para receber esse auxílio. E muitas vezes a gente pensa, né, porque a gente está próximo da doutrina ou qualquer outra religião que seja, que a gente tenta, que nós não iremos sofrer. Mas o papel do Consolador não é esse, de tirar as nossas dores, né? É de nos mostrar uma nova forma de caminhar, né? É de acalentar mesmo, de nos nutrir de força, de coragem, né? De nos demonstrar que nós podemos, apesar de todas as dores, nós estamos crescendo, né, Neuza? Nós estamos crescendo com as dores. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece, né? Nos fortalece muito. E pegando esse seu gancho, aquele que para a sua situação terrena, que deixa, na verdade, essa situação, o amor que temos por ele e ele por nós não morre, não existe. E olha só, quando a gente chegar lá, no mundo espiritual, eles estarão nos esperando. Essa é uma esperança que nos acalenta a nossa alma. Sim. Eu gosto muito Não de é? dizer que os laços de amor não morrem, né? Eles são eternos, né? Eles são eternos e nos ligam àqueles espíritos que estão conosco, continuarão conosco, estão conosco aqui na Terra por um período e continuarão conosco no mundo espiritual, né? E isso Por isso que... é lindo. Sim. Por isso que o Consolador Prometido nos diz, né, que os laços de família vai se fortalecendo a cada nova encarnação. É verdade. Que imaginemos, não é? Cada vez ele vai crescendo mais e se fortalecendo. E vamos fazendo outros, né, Neuza? Vamos fazendo outros, sim, né? Sim. Porque quando nós temos a possibilidade de refazer, né, nossos equívocos, imediatamente a gente constrói pontes de amor, né? Nós construímos esse laço de amor, né? Quando nós temos possibilidade de reencarnar com aqueles que nós temos coisas a reconstruir, né? Que nós nos equivocamos ou que sofremos, nós estamos reconstruindo o amor, né? Através do amor. Sim. E a nossa família espiritual só vai crescendo, né? Cada vez mais. Por isso é que ganhamos, né? É um presente também, o véu do esquecimento. Porque aí a gente se reúne novamente e aí refaz as amizades. É muito lindo, é muito gratificante, é muito bom. A gente reconciliando, né, com todos os nossos irmãos. Sim. Então vamos mais um pouquinho? Vamos sim. Eu estou olhando aqui. E tem a hora, né, minha irmã? A gente vai falando, tá tão gostoso que a gente esquece. Sim, com certeza. É uma pena que seja só uma hora, não é? Sim. Bom, então vamos lá. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se da grande terra alugada. Plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração e um tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se acharam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos os bens perdidos pelo pai, reuniram-se, certa noite, com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha
Você vai falar? Não, Pode não, falar. pode ir. Não, pode ir. A velhinha trouxe o cofre. Com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o, sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho. Pergaminhos são pele de cabrito ou de ovelha, onde era usada no tempo de Jesus, onde um passava. Eu falo sempre que um passava a receita do bolo para o outro. Sim. Então, né? Aonde se escrevia exatamente tudo aquilo que Jesus disse, porque ele nada deixou escrito. É verdade. E aí, completando nesses velhos pergaminhos, com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livrai-nos da sorte do mal. Não, é livra-nos, perdão. Contudo, a justiça livra-nos da morte do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com alegria inexprimível, inefável, e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Olha só que coisa linda. Eles aceitaram a ideia da mãe, foram trabalhar naquela esperança de encontrarem algo, e olha o que fizeram, até adquiriram terrenos e tudo mais. Olha que coisa linda. E a mãe, essa fortaleza de criatura, foi quem comandou. E comandou esse lar, esses 6 rapazes, para um futuro. Então, Jesus aqui deixa bem claro que aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. E aquele que a mão dos diligentes enriquece para sempre. Aquele que trabalha realmente com carinho. Então, essa frase nós podemos carregar conosco. Sim. Trabalhemos sempre com esperança, trabalhemos sempre com amor, né, com dedicação, porque nós temos essa facilidade. Olha o nosso corpo perfeito, a nossa mente, então nós temos que usar. Foi por isso que Deus, o nosso Pai, nos deu exatamente tudo isso que nós precisávamos. E eu sempre digo, né, Dani? Quem é que consegue imaginar um organismo funcionando da forma que funciona, com todos esses detalhes e todas essas minúcias, que não fosse o próprio Deus? É verdade. É maravilhoso, Neuza. E o quanto, né, nessas frases, né, a gente pode perceber que o tempo todo o engrandecimento que a gente pode ter, toda a evolução que nós vamos alcançar, nós temos que agir por nós. Né? É aquele que trabalha com a verdade, né? Aquele que busca na verdade e que trabalha para isso, aquele que se alimenta da verdade. Né? Jesus vem nos trazer os exemplos a serem seguidos, mas é necessário que nós façamos a nossa parte. A mãe teve essa presença grandiosa perante aos seus filhos, se portando de maneira segura e confiante, de que eles poderiam alavancar as suas vidas, não se entregando ao desânimo,
né? Isso acontece conosco. Muitas vezes as dificuldades nos chegam e nós precisamos de alguém que nos mostre, você consegue, siga em frente. Né? E a mãe cumpriu esse papel. E se nós não tivermos alguém, Jesus é este que nos mostra, você consegue, siga adiante, Sim. que apesar das dificuldades, você não está só. E todo aquele que se esforça, Essa é a pergunta. né, todo aquele que se esforça e trabalha e busca os caminhos da verdade, recebe ainda com mais facilidade o auxílio divino. Né? Consegue Com caminhar, certeza. porque está aberto a isso, não porque seja mais merecedor que o outro, não, porque está aberto a receber. Todos nós somos amados da mesma forma por Deus, mas nós temos que nos abrir Sim, a receber. Né? Nós temos que caminhar de encontro a Jesus, fazer a nossa parte. exato. Quando a gente vê a parábola do paralítico, Uhum. que Jesus foi até ele e fez a cura, que há 35 anos ele estava ali do lado daquela lagoa, esperando para se atirar, mas nunca teve coragem para tal. Jesus viu nele que ele estava receptivo para receber aquela ajuda, aquele auxílio. E aí ele diz a ele: pega seu leito, levanta-te e anda. E ele fez. Então nós precisamos estar também, porque muitas vezes a gente vê pessoas que dizem: Deus esqueceu de mim, né? Jesus não me consola, não me conforta, mas somos nós que viramos contra essa ideia. Eles estão aí presentes, basta que a gente esteja receptiva para receber esse auxílio. É verdade. Porque Jesus diz: venha a mim os aflitos, né? Né? Ele está lá nos esperando. Sim, e muitas vezes, nesse pensamento enganoso, nós nos esquecemos que a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. É necessário que nós Isso. queiramos verdadeiramente, né? E a atitude de querer exige atitudes, né? A vontade nos impulsiona a atitudes. Então eu posso dizer que eu quero, mas o meu coração e os meus sentimentos dizem outra coisa. Não é preciso sentir verdadeiramente e se deixar impulsionar pela vontade, porque nós sabemos que é a vontade que transforma tudo aquilo que nós, né, os nossos pensamentos e tudo ao nosso redor. Então, é necessário nos deixar, né, conduzir por essa vontade de mudança. Né, Neuza? Como o paralítico, ele queria ser curado, mas lhe faltava um pouco de atitude. Né, como Jesus diz, pegue, Sim. né, pegue seu leito e vá. Assim conosco. Nós temos que enxergar o que nos falta, né, aquilo que se apresenta, conhecer aquilo que nós já temos dentro de nós, que vai nos auxiliar a modificar a nossa vivência, né, aquilo que nós estamos passando. E se ainda nos faltar, que com certeza ainda nos falta, vamos buscar aquilo que vai nos acrescentar. E essa fonte é Jesus. Com toda certeza. Com toda certeza. Então vamos ler mais um pedacinho. Para a gente terminar, deixa eu espiar aqui. Nós temos mais 5 minutinhos para falar. Ai, meu Deus. E aí a gente vai partir para a prece Tá final. jóia. Nós somos ligados pelo horário, né? O tempo todo. É. Fazer o quê? Mas eu acho que é tão bom que a gente se perde, né, no tempo, Neuza. Isso é bom demais. Sim, muito bom. E aí vem
o importante que o mestre nos ensina aqui. Silenciou o mestre, né, sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e finda a ligeira pausa. Terminou silencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa esta mulher? Seja o vosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O broto macio é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Nossa. Então, é muito lindo, né? É muito lindo. Então, quando a gente faz e fala sobre esta palavra, se sim, não, não, tem o estudo onde a gente vê que Jesus nos deixa bem claro, e Emmanuel principalmente, no Evangelho de Mateus, ele comenta sobre essa passagem, onde ele diz que nós não podemos permitir que o outro nos faça de escravos, dizendo sempre sim para tudo. Então, nós temos que ter firmeza e saber ponderar aquilo que nós devemos usar, quando sim e quando não. E o amor também nas palavras, né, Neuza? Porque existem várias formas Sim. de se colocar, né, vamos dizer assim, diversas... A verdade, né? Tem muitas pessoas que acham que são sinceras, né, que dizem a verdade sempre, mas não ponderam o quanto a forma de falar pode ferir o outro, né? Nós temos que levar em nossas palavras a verdade e principalmente em nossas atitudes a verdade, mas sempre com o amor e a bondade, não é? Porque como ele diz aqui, a nossa verdade nunca pode destruir a esperança do outro, a candeia da esperança. Né? Nós temos sim que viver e buscar viver sempre com a verdade, mas que a nossa verdade não fira o outro, não destrua no outro a esperança e a vontade de seguir em frente, né? De reconstruir, né? E falando assim, eu me lembro, oi, perdão, eu te interrompi. Não, eu ia só... Porque Jesus deixa bem claro, Uhum. Jesus deixa bem claro sobre essa situação do sim, sim, não, não, da gente ser sincero, que na verdade, às vezes, não é o sim ou o não que vai ferir o outro, mas sim o tom com que você diz. Sim. Geralmente o não, né? Ele às vezes ele é dito de tal forma em que ele fere demais o outro. Com certeza. Porque humilha, né? Maltrata, humilha. Então é necessário muitas vezes que nós tenhamos esse discernimento. E no Evangelho segundo Mateus, eu anotei um trechinho aqui sobre os comentários de Emmanuel. Ele diz que o não é a luta. Aí ele diz: atenda com alegria a quem te pede um favor, porém não cedas à leviandade e insensatez, sendo leal e sincero em tuas atitudes. Sim. E eu acho que aqui encaixa direitinho, exatamente, na forma em que essa mãe agiu. Sim. Nesse relato de Jesus. Ela disse não para eles. Vamos parar com essa situação. Vamos arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que Jesus nos pede. Agindo, trabalhando. Porque se nós não fizermos isso, como nós seremos? É verdade. Né? A ociosidade não nos leva a nada. E o sábio, o discípulo espírita que está aqui conosco, ele vai estar comigo mais tarde na live. E ele fez um comentário dizendo que Emmanuel, na mensagem Seguir a Verdade, do livro Pão Nosso, diz: sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Né? Nós temos que... Como é tão importante a gente colocar amor em nossas palavras, né? Como você disse.
e em nossas atitudes, Sim, né? Em conjunto com as nossas palavras. Porque essa mãe, ela amava tanto esses filhos que ela queria que eles se reerguessem, né? E ela trouxe de uma forma tão amorosa essa esperança que acendeu novamente a alegria, o bom ânimo desses filhos em relação às dificuldades, às possibilidades que eles tinham. Como é importante o amor em tudo que nós estamos fazendo. sim, exatamente. Exatamente. Querida, faltam 8 minutos para nos cortarem. Ai, minha irmã, te Então, agradeço. imagina. Foi tão bom, passou tão E aí eu vou. rapidinho. É rápido demais, rápido demais. Eu só vou dizer aqui que eu vou colocar aqui na tela o nome dos nossos irmãos que já estão aqui desde do primeiro encontro nosso, Uhum. continuam aqui. E você quiser fazer suas considerações finais e fazer a prece para Tá nós. joia. Nós ficamos muito felizes de estarmos juntos Eu, nesta noite. então, gostaria de agradecer a você, a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, e que nós não nos esqueçamos, né, de que nós podemos sempre auxiliar, mas sempre com amor, né? Vivemos em conjunto, um auxiliando o outro, né? E muitas vezes nós nos deparamos com os equívocos dos nossos irmãos, mas vamos nos lembrar que somos todos aprendizes. Então, mesmo quando nós tivermos que dizer algo, vamos dizer com amor, né, com bondade, para reconstruir e não matar a esperança no coração dessas pessoas. Né, porque todos nós temos a possibilidade de recomeço sempre. Né, e como é bom nós encontrarmos pelo caminho pessoas que vão nos auxiliar a caminhar, não pessoas que vão nos, nos desestimular. Né? Vamos sempre apresentar a verdade de forma que estimule as pessoas a buscarem outros caminhos, né? Porque esse é o nosso dever de auxiliar uns aos outros aqui nessa terra. Então, eu vou fazer a prece. Você quer dizer mais alguma coisa, minha irmã? Eu quero só dizer que hoje, quando vem algum convidado, a gente não consegue ler o nome de todos que estiveram presentes, Uhum. mas de antemão a gente leu, a gente sabe quem esteve aqui, está. Então eu agradeço Uhum. também a todos. E que foi muito, muito importante para nós a presença de todos É eles. verdade. Então vamos lá. Então, meus irmãos, convido a todos que se sentirem à vontade a fecharem os olhos, a levarem os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecidos por este encontro, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando sobre Ti e trazendo a Tua luz para os nossos lares e para os nossos corações. Que possamos aprender contigo, Mestre, a sermos bons, amorosos e verdadeiros com os nossos irmãos de caminhada, auxiliando sempre uns aos outros, mas envolvidos sempre pelo Teu amor, que é luz a guiar os nossos caminhos e a inspirar os nossos corações. Que a sua bondade, Senhor, se estenda sobre os nossos irmãos que sofrem nos hospitais, em seus lares, nas ruas. Que todos eles, Senhor, possam sentir a sua presença, que nos acalenta e nos encoraja a buscar sempre os caminhos que nos revigoram e que nos possibilitam a transformação e o crescimento. Hoje e sempre, Senhor, te agradeço e humildemente te peço. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo pela presença. Queremos agradecer a todos, então, e que na próxima semana nós estaremos no dia 3 do 6, já é novo mês, hein? Já passou. Capítulo 19, a receita da felicidade. Uma outra lição muito importante, muito linda. Com certeza. Então, até a semana que vem, para todos os nossos irmãos. Agradecer a espiritualidade também, que esteve conosco nessa sala virtual. Maravilhoso. E agradecer a todos. Fiquem todos com Deus. E que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Um beijo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muita paz. Você também. Um beijo.